Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito da Libéria. Calma, não mudou o conteúdo do canal não, continua sendo um canal sobre a história dos Estados Unidos. E vocês vão ver como existem relações profundas entre a Libéria, né, o país africano, e os Estados Unidos. Na verdade, o tema do vídeo de hoje é a respeito da relação entre a escravização, o processo de alforria, a colonização da Libéria na África, mas também sobre as rotas de fuga de pessoas escravizadas que saíam do sul dos Estados Unidos para o Canadá, mas também para a Libéria. Só que eu não vou fazer isso da maneira tradicional como eu faço. Na verdade, hoje é a estreia de um quadro novo aqui no canal. Isso mesmo, mantendo o espírito da divulgação científica, a partir de hoje nós teremos semanalmente um quadro com entrevistas, onde nós vamos contar com a participação de professores e pesquisadores que estudam ou estudaram a história dos Estados Unidos. E a nossa primeira convidada é a Marcele Carvalho Braga, que tem uma pesquisa justamente sobre isso, sobre as rotas de pessoas escravizadas para o Canadá e para a Libéria. E como eu sei que você vai gostar desse vídeo, eu já peço que deixe um like e se inscreva no canal. Bora pro papo? Olá, Marcele, tudo bem? Tudo bom, Marcos? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Muito obrigado por ter aceito o convite, participando desse quadro novo que tem no canal. A sua entrevista marca a estreia desse novo quadro no canal. Eu queria, então, agradecer imensamente por você ter aceito o convite. Agora, para quem não te conhece, eu gostaria que você se apresentasse para o público aqui do canal, dissesse quem você é, o que você estuda, por que estuda história dos Estados Unidos e assim por diante. Fica à vontade. Então, tá joia. Meu nome é Marcele, né, como ele falou. Eu sou graduada em História, com licenciatura e bacharelado pela Universidade Federal de Ouro Preto. E eu estou fazendo doutorado em História Social na Universidade Federal do Ceará. Eu já fui professora substituta na UFOP, né, Universidade Federal de Ouro Preto. Fui professora substituta também na Unilab, que é a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Né? Então, um lugar bastante rico para a gente discutir questões raciais. Desde a minha graduação, eu trabalho com temas raciais ligados aos Estados Unidos. Né? Eu tive bolsa de iniciação científica durante a graduação para pensar a questão da abolição a partir da Cabana do Pai Tomás, né? Um romance bastante famoso no contexto norte-americano. E no mestrado eu fui trabalhando com a recepção dessa obra, a partir dos debates que foram acontecendo entre abolicionistas e pró-escravistas ali na década de 1850. Né? Então, atualmente, eu estou trabalhando com essa migração, com essa circulação de pessoas negras, sejam ex-escravizadas ou fugidas da escravidão ou livres, dos Estados Unidos para o Canadá ou para a Libéria, né, na África Ocidental. Legal. Primeiro eu queria dizer uma coisa que eu não disse, que eu já acompanho o seu trabalho, inclusive uma parte da sua dissertação eu uso em sala de aula com os meus alunos sobre o papel das mulheres, né, na abolição da escravidão dos Estados Unidos. E agora você está com esse projeto novo que estuda as rotas de fuga de pessoas escravizadas dos Estados Unidos para o Canadá e para a Libéria. Muito pouca gente sabe, efetivamente, que a Libéria já foi um território americano, né, dos Estados Unidos. Como é que isso aconteceu? Como é que se deu essa aproximação e essa relação entre Estados Unidos e Libéria? Então, foi um processo que foi acontecendo durante a primeira metade do século XIX e foi se estendendo uma conexão entre os dois lados do Atlântico, né? Então, como a gente pode ir traçando essas iniciativas? Né? Organizou-se uma sociedade chamada Sociedade Americana de Colonização, em 1816, 17, que comprou um território no que hoje é a Libéria. Antes era só a região ali da Monróvia, que é a atual capital, e aquilo foi se estendendo. Uma compra conflituosa, por quê? Porque os Estados Unidos
Na verdade, foi uma organização mais autônoma, em que alguns indivíduos foram se organizando com inspiração em Serra Leoa, que havia sido uma iniciativa inglesa para assentamento de pessoas negras e ex-escravizadas naquela região. Então, pessoas religiosas começaram a se organizar para comprar um território ali e enviar para lá pessoas negras livres dos Estados Unidos. Né? Então, a partir ali da década de 1820, começou a se organizar assentamentos naquele lugar, né? Que foi crescendo e entrando em conflitos locais. Né? Para fazer isso, foram se criando vários elos políticos entre vários estadistas e indivíduos pastores de destaque, né, para se organizar um movimento nacional em busca da imigração desses indivíduos. Porém, muito conflituoso, porque começou a se organizar tanto anti-escravistas quanto pró-escravistas realmente muito engajados, né, como Henry Clay, por exemplo, que era um cara muito, né, muito pró-escravista, né, não só. Então, essa composição da sociedade americana de colonização, ela vai ser muito tensa ao longo do tempo, né, e vai criar ali uma série de dificuldades, né, para as próximas pessoas que vão se assentando. Algumas dificuldades que a gente pode pensar, né? Imagine o que é estabelecer todo um assentamento de pessoas num lugar da África em que se desconhece completamente, né? Tanto pela dificuldade de um território novo, de um clima diferente, né? Então a gente vai ter muitos contatos com doenças tropicais inesperadas, né? A gente vai ter conflitos com os nativos que não queriam aquela população ali, né? Então, são várias tentativas bem-sucedidas de destruir assentamentos inteiros que vão ter que ser remodelados, né? Todo um trabalho de abertura de matas, construção de casas, construção de igrejas, de escolas, de tudo, né? Uma completa ausência de comércio, seja entre os nativos, seja com outros países. Então, não tem estradas, não tem navegação, né? Tudo vai ter que ser construído do zero. E a gente vai chegar na década de 1850 ainda sem essa estrutura. Então, essa primeira iniciativa, ela começa como sendo uma iniciativa de uma sociedade, de um grupo, digamos assim, de particulares, e depois existe algum tipo de engajamento do governo americano nessas propostas para a utilização ou para a colonização da Libéria, ou para o envio de pessoas alforriadas ou não? Como é que funcionava a parte do governo nessa história? Então, o governo vai ir se organizando principalmente a partir dos estados, né? Como você foi abordando na última aula, que está disponível no canal, a gente já vai vendo, né, essas iniciativas dos estados de acordo com os seus interesses. Na década de 50, a gente vai perceber que o principal foco da colonização é sobre os escravizados que estão ganhando a liberdade, ou que vão ganhar a liberdade como condição de emigrar, né? Então, a partir disso, a gente vai vendo alguns reassentamentos lá na Libéria. Então, muitas sociedades vão se formar a partir desses estados, né? Quais são as mais fortes? A de Maryland, principalmente, e a da Virgínia, né? A de Maryland, e como tem muito interesse em algumas e tem nenhum de interesse em outras, a sociedade nacional ela vai ficar meio enfraquecida. E como ela depende dessas sociedades estaduais, do financiamento, né, ela vai ficar muito desnivelada. Chegando ao ponto da sociedade de Maryland abrir uma colônia própria, que vai chamar Maryland, em África, né, que fica um pouco mais ao sul da Libéria, e vai ficar separada por muito tempo. E aí ela tem maior liberdade, tanto de autogoverno, de gestão, de financiamento, né?
mas depois, com os conflitos, ela vai se anexar novamente à Libéria. Né? Então, é uma relação ainda muito conflituosa de interesses, né? De acordo com o que vai flutuando ali ao longo do século XIX. Porque a sociedade ela continua mesmo depois da independência da Libéria, que acontece em 1847. Ah, entendi. É muito interessante, né? Porque é um pouco de suco de Estados Unidos aí, né? Você tem a questão da federação, né? Das autonomias dos estados. Você tem a questão da participação das associações de pessoas livres, né? E associações de pessoas livres não no sentido apenas de escravidão, mas das livres associações, né? E uma carga forte de religiosidade aí, né? Desse papel missionário, de levar a palavra cristã pelo mundo. A gente sabe, você sabe melhor do que eu, que o movimento abolicionista, ele é bastante difuso, né? Ele é composto por pessoas que acreditavam que as pessoas deveriam ser libertas porque era uma vontade de Deus, entendiam que as pessoas eram desiguais, né? Que os brancos eram superiores aos negros. Mas você também tinha uma ala do movimento abolicionista formado e protagonizado por negros, né? Como o Frederick Douglass, que é um dos principais nomes, né? De destaque entre eles. Como é que esse pessoal vinculado mais a essa ala do movimento abolicionista via a Libéria? Ótimo, inclusive começar pelo Douglass, porque assim, apesar dele não ter sido o primeiro a se opor, vai gerar muito problema. Então vamos começar do início, né? A gente vai ter como um dos principais representantes da ideia da imigração como o Paul Cuffe. Não sei se você já ouviu falar. Um homem negro abolicionista que consegue ascender consideravelmente. Ele é filho de uma mulher indígena com um homem negro africano, né? Mas ele ganha a liberdade e assim como a mãe é livre, né? Então segue o ventre. Mas ele vai ganhar uma herança dela, porque o proprietário era um Quaker, que aí é uma questão importante religiosa, né? Os Quakers têm toda uma ligação com o abolicionismo que é interessante discutir um dia, né? Que é grande. Então ele vai herdar essa grande, uma certa fortuna e vai se tornar um grande navegador. Vai estabelecer rotas de comércio, construir seus próprios navios e ele vai se engajar num primeiro movimento de imigração junto com a Serra Leoa e levar, pelas despesas próprias, 38 pessoas lá para essa região de Serra Leoa. E aí, ele se engajando nessa ideia da imigração, ele cria, já ali na década de 1810, chama uma reunião com grandes abolicionistas, crente que a imigração vai ser uma resposta de ascensão para a população negra. Então, ele chama num lugar muito simbólico para a população negra, na igreja de Bethel, uma reunião para discutir a imigração. Cerca de 3 mil homens negros vão, não sei quantas mulheres negras se foram, né? E aí, depois de uma grande palestra, um grande discurso, ele bota em votação ali, para ser expresso na fala, né? Quantos estão dispostos a emigrar? E levanta em uníssono o não. Né? Aí ele leva aquele susto. Então, a partir daquele momento, ele começa a se opor à colonização e começa a entender que, na verdade, aquelas pessoas que moravam nos Estados Unidos, elas não queriam emigrar. Né? Elas já tinham nascido nos Estados Unidos, né? Alguns já tinham toda uma família nascida ali, e às vezes tem uma avó que é da África e tal, mas a relação com a região já está plenamente estabelecida. E muitos não queriam, né? Apesar de várias coisas contra, né? Por exemplo, mesmo aqueles que vão para estados do norte, onde a escravidão já foi abolida, o racismo ainda é estrutural, né? Existem várias legislações que impossibilitam de votar, de circular sem passes, linchamentos, restrições em escolas, em igrejas. Então, assim, tudo isso vai sendo discutido, né? Então, é uma situação tensa que vai se intensificando. Então, na década de 30, a gente já tem a Maria Stuart, que é uma abolicionista famosa também,
que vai se posicionar contra. Aí o Douglas, em 47, também vai se posicionar cada vez mais, de forma mais incisiva, contrariamente. Então, na década de 1850, eu fui elencando alguns intelectuais na minha pesquisa que vão escrever tanto contra a imigração para lá, quanto a favor da imigração para outros lugares, né? Principalmente para o Canadá. Então, já que não dá para ficar nos Estados Unidos, já que existe todo um sistema excludente e violento, que vai ficar pior a partir da lei do escravo fugitivo, que faz com que escravistas possam ir até territórios livres e escravizar, né, resgatar um escravo que tenha fugido, e aí vai aumentar muito a imigração para o Canadá, né? Então, a partir de tudo isso, a gente vai ver uma panela de pressão, né, ali, entre os abolicionistas, inclusive. Então, muitos vão preferir pensar ou uma imigração para o Canadá, ou ficar e lutar, e resistir. É interessante que você mencionou essa questão da lei do escravo fugitivo, se não me engano é de 1851, né? Ela já aparece na Constituição, mas ela vai ser reconfigurada ali em 1851, num pacto que vai existir para elaboração de novos estados, né, nos Estados Unidos. Porém, essa diferença entre sul e norte, né, da existência da escravidão como algo legalizado no sul e em alguns lugares tolerados, e em outros lugares como Massachusetts, né, mais intolerado, que é a existência da escravidão. Nós temos uma das páginas mais heróicas do movimento abolicionista, que foram as ferrovias subterrâneas, né, que levavam e que representou um momento de se colocar a vida em risco, né, para tentar retirar pessoas do sul do país, né, para viver no norte, e a partir da lei do escravo fugitivo, nem isso se torna possível. Você poderia explicar pra gente o que são essas ferrovias subterrâneas? Eu confesso que a primeira vez que eu ouvi, eu pensei que era uma coisa e é totalmente diferente. O que seriam as ferrovias subterrâneas? Então, as ferrovias subterrâneas, elas eram, na verdade, um sistema de rotas e de contatos entre pessoas que estavam dispostas a ajudar escravizados fugidos, né? Então, ela não era necessariamente uma ferrovia que passava embaixo do chão, né, como muitas vezes aparece na mídia, né? Então, assim, é meio Harry Potter, eu acho. Mas, então, assim, não significa que todas as pessoas se conheciam, né? Mas elas sabiam, elas tinham códigos compartilhados, né? Elas conheciam algumas partes do caminho, e somente o fugitivo conhecia uma rota completa que chegaria do sul até o norte. Não significa que só tinha uma, muito pelo contrário. São várias rotas, né? A gente deixa um mapa depois aí para o pessoal ver, né? Que dá para ver como que é completamente capilarizado, né? Existem várias coisas que vão possibilitar a construção ou a realização dessas rotas, que são o navio a vapor, né? Os telégrafos, os trens, que vão permitir tanto a circulação de informação como a circulação de pessoas, né, de forma mais rápida e eficiente. Então, a gente vê no mapa tanto rotas que vão para o norte, para os estados do norte e ali terminam, quanto rotas que vão para o Canadá, quanto rotas que vão para o sul, né, em direção ali ao que seria o México, né, ou até mesmo a Flórida. É menos, né, não se tem bibliografia muito a respeito disso, né? Principalmente porque a imigração para o Haiti, por exemplo, ela vai ficar um pouco mais frequente e organizada na década de 60. Ela é um tema recorrente que alimenta o imaginário negro na primeira metade do século XIX. Ela vai aparecer várias vezes nas convenções dos negros, mas ela está mais no plano das ideias, porque vai se alimentando a ideia do autogoverno, né? Porque apesar de a discussão de direitos e tudo mais ser tratada na atualidade como algo do século XX para cá, as pessoas no século XIX, fim do século XVIII, né, inclusive as pessoas negras escravizadas ou livres também,
elas estão ouvindo sobre isso, elas estão discutindo sobre isso e elas almejam isso, né? Então, eles querem o autogoverno. E isso vai figurar na imprensa negra de vários lugares, né? Então, eu trabalho tanto com jornais de estadunidenses que vão para o Canadá, né, e instalam ali uma imprensa própria, né? Então, tem tanto uma mulher negra quanto um homem negro que vão publicar as suas ideias a respeito tanto da colonização que está se acontecendo na África, quanto da discussão do que está acontecendo nos Estados Unidos, tudo referente à população negra, escravizada ou livre, né? Então, a gente tem muita coisa para trabalhar de Estados Unidos. Agora, é assim, uma coisa que eu acho interessante, eu acho que a primeira vez esse termo ferrovia subterrânea, ele é da época, né? Eles já usavam esse termo na época, se eu não me engano, em 1838, é a primeira vez que isso aparece num jornal, depois você encontra no próprio Frederick Douglass usando esse termo, e era quase como uma metáfora. Então as pessoas eram os maquinistas, tinham as estações, né? Que é essa época, né, de expansão da ferrovia pelos Estados Unidos e tudo mais, e dessa, como você disse, né, implementação de novas tecnologias que facilitaram essas rotas. Em muitos casos, acabavam redundando na fuga de famílias inteiras, né, de fazendas do sul para o norte. E aí, então, com essa lei do escravo fugitivo, o Canadá se torna o principal destino, como você mencionou. Como é que fica a Libéria nesse esquema? Essa ferrovia subterrânea virou alguma espécie de ferrovia transatlântica? Ou a Libéria ela fica de fora desses planos do movimento abolicionista vinculado às ferrovias como um destino? Então, acaba realmente se configurando duas coisas diferentes e separadas, né? No sentido prático da aquisição da liberdade. Então, para quem vai para o Canadá, vai por intuição própria, por vontade única própria, né? Então, as pessoas fogem da escravidão, entram nessa ferrovia ou não, né? Existem muitos relatos, inclusive eu trabalho com uma fonte que é um livro de relatos de pessoas que foram para o Canadá e a maioria deles não tiveram quaisquer ajuda da ferrovia subterrânea. Então, é importante saber que a ferrovia subterrânea ela é bem estruturada, né? E ela tem ali esses contatos bem estabelecidos. Muitos negros e negras fugiram e não tiveram ajuda, né, de abolicionistas, né? Eles foram pelas matas, pelas florestas, com, às vezes, a ajuda de alguma pessoa negra, que é livre, que está no caminho, né? Então, às vezes, de alguma pessoa branca que não é abolicionista, ele simplesmente é contrário à escravidão, né? Então, assim, outras rotas, né, vão chegar até o Canadá. Mas, para a Libéria, você precisa cruzar o Atlântico. Então, não dá para sair fugido nem a nada. Então, o que acontece? É uma organização que vai ter que passar pela Sociedade Americana de Colonização, né? E aí a sociedade, por isso que ela é tão próxima dos escravistas. Muitas vezes o escravista vai pedir para a sociedade bancar esse translado, porque não é barato, né? Então, ele alforria uma pessoa idosa, né? Porque ela já não dá mais, não trabalha mais, né? E a condição dela é que seja levada para fora. Então, muitos vão, inclusive, fortalecer esse discurso, né, de que os livres, na verdade, são uma ameaça à escravidão. Tanto porque eles podem levantar novas revoluções, novas rebeliões, quanto eles podem servir de acolhimento para pessoas negras escravizadas, quanto eles podem estimular a vontade de liberdade, né? Que aquilo ali se mostra como possível, né? Então, isso também vai alimentando o discurso. São muitos argumentos que vão sendo forjados pelos agentes da sociedade e que vão se distribuindo aí em várias coisas, né? Mas a gente vê principalmente essa questão do foco nos livres, né? Ou nesses escravos que vão ganhar a liberdade.
Então, muitas vezes, a gente tem um boom de emigrados depois de uma revolta. Então, você vai ver a revolta de Nat Turner, por exemplo, né, em 1832, que vai dar um boom na sociedade, né, que vai muita gente para lá. Né? E na década de 50, a gente tem bastante variação. Quase como uma espécie de um exílio, assim, após um momento de conflito, uma forma de se livrar do escravizado? Então, os abolicionistas vão falar isso, que a sociedade ela é movida por interesses escravistas que querem se livrar de ameaças à escravidão. Né? Então, por isso, ela é um fortalecimento da escravidão. Então, o Garrison, por exemplo, vai falar isso, Douglas vai falar isso, e muitos outros. Mas, de outro lado, a gente tem intelectuais negros fantásticos, que até hoje são reconhecidos, como o Blyden, o Cromwell, que são pais do panafricanismo. Né? Então, como a gente encaixa tudo isso? Então, parei para ler, né? Fundamental. E aí eu fui vendo como que esses intelectuais, né, eles vão pensando a África como um espaço possível de autogoverno, né, e de independência, até mesmo para lutar contra ideais que estavam circulando, como o racismo científico, né, que vão falar sobre a incapacidade intelectual dos negros de viverem em liberdade. E ali eles vão pautar toda a importância da educação, do comércio e da vida autônoma com base em determinações de pessoas negras. Né? Eles que deveriam falar de si. Né? Eles que deveriam criar seus próprios destinos. Então, a gente vai vendo isso acontecendo dentro da sociedade, né? E dentro também da Libéria. E alguns indivíduos que vão para lá, né, fomentados por seus amigos, falam, não, vamos começar alguma coisa lá. Aí vai, alguns dão certo, outros dão errado, e escrevem relatos de viagem, que é a parte que fica interessante. Né? Então, tudo isso vai movimentando a imprensa e vai mostrando quão complexo é o projeto de colonização. Né? Que temos aí várias perspectivas, desde aqueles que são completamente contra, aqueles que são a favor, mas têm suas objeções, e tem aqueles outros que falam, apesar dos pesares, tem muita coisa boa a tirar disso daqui. Mas todos eles têm uma visão bastante pejorativa da África, né? Vendo a Libéria ali mesmo como uma forma de ascensão dos negros que estão nos Estados Unidos, nesse novo território, uma possibilidade de progresso daqueles que estão ali, vistos então como primitivos, né? Como uma cultura que tem que ser dominada e extirpada. Né? Pessoas devem se vestir, devem seguir a religião cristã, né, devem ir para a escola, etc. Então, como uma perspectiva também evangelizadora, de ascender essas pessoas à civilização. As pautas são civilização e cristianização. E quem está imigrando principalmente por um discurso religioso, né, quando é completamente voluntário. Né? Aí é interessante que vai chegando num determinado momento que o Cromwell vai começar a ver a oposição das pessoas que vão falar que também é religioso permanecer nos Estados Unidos, né? E mantendo seus elos com as suas famílias, né? E eles se mantêm também dentro da sua religiosidade, né? E ele vai começando a mostrar que existe também interesses econômicos possíveis, né? Então ele vai falar, olha, a França e a Inglaterra já estão mapeando as costas aqui da África Ocidental e estão investindo, né? E existem muitos recursos que podem ser explorados. Aí ele vai fazendo mapeamentos de todos os produtos, o café pode ser explorado, e faz uma lista, né, de várias plantas que existem lá que podem ser comercializadas. E no interesse de mostrar, precisamos de capitalistas. Em determinado momento, ele coloca em letras garrafais. Você não precisa se mudar para a Libéria, mas você pode ganhar com esse processo. Né? Então, porque a preocupação é a ascensão social e econômica. Né? Então, em algum momento, que ele vai mantendo contato com outros indivíduos que são do movimento abolicionista e já estão mais fortes da ideia de permanecer, e ele vai tentando ganhá-los por outros lugares. Né?
Muito interessante, muito interessante. Eu conhecia já a questão da Libéria, da própria sociedade que você mencionou. Eu achava que ela era até mais simpática aos abolicionistas de maneira geral. Vejo que ela era mais simpática aos escravistas, né? Gostei muito de saber isso. Espero também que o público tenha gostado. Você tem alguma coisa da sua pesquisa que toca nesse assunto que a gente conversou hoje, que você gostaria você acha que ficou faltando ser abordado? É interessante a gente ir vendo o que eu queria fechar falando, né, que o quanto que existe de produção intelectual negra, né, de indivíduos marcados ou atravessados pela escravidão, num período que no Brasil se tem muito pouco, né? Então, às vezes, a gente tem tanto produzido, escrito por eles, quanto narrado, né? E aí, muitas vezes, a gente acaba deixando para trás ou simplesmente ignorando que isso existe, né? Então, acho que é interessante a gente parar para ver um pouco mais disso, que dá pra, até mesmo para voltar e perguntar para o Brasil como é que são as coisas, né? Então, a Beatriz Nascimento, por exemplo, ela tem uma parte do livro dela que ela fala como seria interessante se a historiografia tivesse em mãos, né, um pouco sobre a produção como era um quilombo por dentro. E aí eu vendo essas pessoas que foram para o Canadá, que foram para outros lugares, que foram para a Libéria, e estão escrevendo sobre como foi a fuga, o que eles tiveram que fazer, como eles se esconderam, como eles criaram estratégias, e depois criaram convenções, criaram espaços de discussões, imprensa. Então, assim, você tem uma riqueza, né, intelectual daquela produção que você vai vendo realmente que essas pessoas elas se viam como escravizadas, né, e não como escravos, né? Ou seja, eles não se viam como a posse, né, como uma coisa, né? Eles sabiam que eles eram vistos dessa forma, mas eles tinham uma visão crítica sobre tudo isso. Eles sabiam que aquilo era injusto, né? Então a gente tem uma releitura religiosa, né? É importante ver isso, porque nenhum deles abandona a religião. A religião ela continua justificando atos de escravistas, ela continua justificando toda a escravidão. Muitos intelectuais vão falar sobre isso, como que as igrejas elas estão completamente alicerçadas nos escravistas, mas nos Estados Unidos a religião também é usada para defender a abolição da escravidão, né? E aí passagens importantes, né, seja de Moisés levando seu povo para a terra prometida, né, ou Jesus Cristo. Então, grandes figuras, Jesus Cristo que libertou todos os homens do pecado. Se a escravidão foi vista como um pecado imposto por Noé a Cã, né, então acabou-se a escravidão, né? Então, assim, vão ter várias releituras fundamentais para entender tudo isso, né? E aí é importante para a gente vendo como as coisas vão acontecendo de forma amarrada. Né? É diferente do Brasil, quando a gente vai ver como que a abolição acontece aqui. Né? Ela vai se pautando em ideias laicas. Né? Muitas vezes as pessoas ficam me perguntando como as diferenças e proximidades entre tudo isso. Né? São duas formas muito diferentes de se abolir a escravidão. O que impacta também até mesmo na estrutura que vai se configurar na sociedade, na comunidade negra, né? Que também vai vindo para depois, um outro tema. Até a própria discussão que você fala, né, da importância da religião para fortalecer a ideia da escravidão, mas também ela é utilizada para dar sustentação ao discurso abolicionista. Acho que isso aparece também bastante na sua dissertação de mestrado, né? Sobre o Segundo Despertar, a Harriet Beecher Stowe e a Cabana do Pai Tomás, né? Então eu quero te convidar para você voltar aqui para falar sobre sua dissertação no futuro breve. Quero te agradecer profundamente mais uma vez por ter aceito participar da estreia do quadro aqui no canal e também compartilhar um pouco das suas pesquisas a respeito da história dos Estados Unidos. Tá bom, obrigado. Eu já aceito. Será um prazer. E você, diga o que você achou. Se você gostou, se não gostou, se tinha coisa que você não sabia que agora sabe.
Eu espero que vocês tenham gostado deste quadro novo aqui do canal e ele veio para ficar. Semana que vem nós temos uma nova entrevista, ainda não sei exatamente qual será o tema, mas com certeza vocês vão gostar. Então deixem o like, se inscrevam no canal e nos vemos semana que vem. Tchau, tchau!